E aí pessoal, depois de muito tempo, bem-vindos ao canal. Fiquei fora por um tempo, sem postar muito vídeo aqui, mas estamos de volta, então desde já, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, já dá o joinha aí para poder ajudar a gente nessa nova fase. O vídeo de hoje já é um vídeo bem polêmico, um vídeo que muitos pediram desde que viram umas fotos circulando aí na internet. É um vídeo que vai tratar sobre hipnose e religião. Em 1962, um livro foi publicado aqui no Brasil, escrito pelo Marcus Horkheim, e esse livro se chamava Cristo Hipnotizador, Faça Você Mesmo os Milagres que Jesus Fez. Nesse livro, o autor pegava alguns milagres feitos por Cristo, descritos na Bíblia, e explicava como eles poderiam ser feitos com o uso da hipnose. Dentre os vários exemplos citados, um deles é aquela situação na qual Jesus transformou água em vinho. A gente que trabalha com hipnose sabe que dá tranquilamente para fazer uma pessoa que está segurando ali um copo d'água ver outra bebida, sentir o gosto de outra bebida, desde que exista o registro mental daquela sensação, daquele sabor, né? Se ela já bebeu alguma vez aquilo, ela consegue reproduzir. Na situação falada, todas as pessoas no recinto já estavam bebendo vinho, o vinho tinha acabado, então as pessoas tinham esse registro mental. Além disso, todas as pessoas já estavam ali levemente embriagadas, o que favoreceria um rebaixamento do fator crítico, possibilitando uma hipnose com muito mais efeito. Outro caso mencionado é o da pesca maravilhosa, que vai estar em Lucas 5, 1-11. É uma situação na qual Jesus fez com que apóstolos deles que estavam pescando fizessem uma pesca sensacional, conseguissem pegar vários peixes, mas assim que eles desembarcaram, assim que eles chegaram em terra, ele falou para eles abandonarem aqueles peixes ali, não levassem aqueles peixes para casa. O que, mais uma vez, ele coloca como uma alucinação visual, tendo em vista que aqueles peixes não puderam ser aproveitados, não puderam ser consumidos longe ali da presença dele, né? Porque eles não estariam mais sob o efeito de transe. O autor mostra ainda que as vítimas dos milagres, que seriam alucinações, geralmente são os apóstolos de Cristo, que são pessoas que seriam já mais suscetíveis a esse estado, né? Já estavam ali mais abertas para poder receber essas sugestões e ter essas alucinações. O autor passa ainda por vários outros casos, vários outros milagres, mostrando como a alucinação visual, como uma alucinação gustativa poderia provocar tranquilamente todos aqueles milagres. Para quem não sabe, eu sou formado em jornalismo, sou formado em comunicação, e a gente aprende que a gente sempre tem que ouvir as duas partes. Infelizmente, Marcus Horkheim não está mais entre nós para poder dar a opinião, mas ele deixou a opinião dele bem descrita aqui nesse livro. O livro é um livro bem pessoal, bem ali mente fechada mesmo. Ele, como ele mesmo mencionou, ele separou pedaços, né? Ele separou trechos da Bíblia que favoreciam essa ideia dele. Então, realmente o livro está aqui como uma opinião clara do autor. A gente não tinha a opinião de Cristo, mas eu moro em Brasília e felizmente Cristo mora aqui pertinho. Então, fui lá atrás dele para a gente poder conversar sobre hipnose, saber se ele fazia hipnose ou não. Mandei uma cópia do livro para ele antes da entrevista e a gente entra agora com um trechinho editado para que vocês vejam isso. Se vocês tiverem interesse em assistir a entrevista na íntegra, ela tá aqui no canal também, tá? Só clicar no card aqui em cima que você vai conseguir ver ela. Então, vamos lá para essa entrevista que, como eu falei, foi muito aguardada aí pelos seguidores desde que viram minhas fotos com o Henry. Vamos ver o que vocês acham. O Henry é muito prolixo, uma resposta que era para ser pequenininha, ele estica muito. Então o vídeo acabou ficando muito longo, por isso que eu coloquei aqui esse trechinho editado. Essa entrevista inicial teve 1h30 de duração, eu tenho várias outras entrevistas com ele que vão dar aí mais 2, 3 horas ainda. Quem sabe a gente vai postando aqui no canal, caso seja do interesse de vocês. Então, vamos lá assistir Henry Cristo falando sobre hipnose. Então, vamos lá, voltando às perguntas.
O livro ele acaba falando, então ele leva para esse lado de que da hipnose alguns dos milagres, né? Dentro da hipnose tem algo que a gente consegue fazer, que na verdade a hipnose, só falando por alto aqui, é algo inerente do ser humano, né? É uma capacidade do ser humano de aceitar sugestões. Perfeitamente. Né? E a capacidade de alucinação, de você ver coisas que não estão ali, pode acontecer pela hipnose. Vários desses milagres, o autor ele cita que poderiam ser essas alucinações visuais causadas pela hipnose. Lógico que ele menciona como se realmente Cristo fosse o melhor e o maior dos hipnotizadores, por conseguir fazer isso com uma quantidade gigantesca de pessoas. Qualquer pessoa, um psicólogo, um hipnoterapeuta hoje em dia vai fazer com uma pessoa, duas pessoas não conseguem. 10, 20, tá. Me permite só um pequeno detalhe, que aí é que a palavra hipnose é que não se enquadra nem comigo agora, nem há 2000 anos. Essa é uma palavra moderna, né? Acadêmica. Sim. Então, o fenômeno que ocorria quando estava no meio das massas não era hipnose. Pode-se usar essa palavra ao bel prazer, mas era um fenômeno metafísico que ocorre de novo. Eu tinha 10.000 pessoas lá na catedral quando entrei. Se tu olhar a minha história, vais ver. Mas aquelas 10.000 pessoas não estavam, na linguagem nossa, hipnotizadas, mas na minha ótica e na ótica do meu Pai Senhor Deus, elas estavam embriagadas pelo vinho da sabedoria, da luz divina momentâneo. Porque depois, quando eles viram que eu fui detido, que eu tinha que passar por um processo, obviamente, daí eles tiveram digamos, que se sentiram, caíram daquele momento que vós chamais de hipnose, daquele momento especial, e voltaram a ser o que eles eram, que eu tinha levado eles para o meu mundo, para o mundo espiritual. Assim, há 2000 anos também quero lhe chamar a atenção para um detalhe, já que falamos de há 2000 anos, aquela multidão que eu tinha, como acaba de dizer, o poder de hipnotizar, né? Adivinhe por que na hora da crucificação nenhum deles foi hipnotizado? Por que apenas disseram crucifique, crucifique? Por que não disseram, não, o nosso mestre, o nosso Messias, o nosso rei, não pode ser crucificado, peguem o Barabás? Por que não disseram isso? Por quê? Porque eles viram que eu estava detido, que eu estava à mercê do poder judicial terrenal, e se sentiram efetivamente se sentiram traídos por mim. Sentiram como se eu tivesse os enganado. Porque não sabiam que eu tinha dito, os discípulos sabiam que eu disse que eu ia ser crucificado. Eu disse que eu ia vir ser entregue sim na mão dos meus desafetos. Falei na véspera e falei durante várias vezes. Tanto é que uma vez o Pedro disse, não permitirei. Assim, sai daqui, demônio. Eu sabia que o demônio não queria que eu fosse crucificado, porque eu ia com isso conquistar um espaço universal para todo sempre, digamos assim. E o demônio queria que eu ficasse no nível rastejante da maioria dos habitantes. Por que eu não disse? Quem quiser crer, que também ninguém... Eu ouço alguns seres rastejantes questionando, dizendo que até nem falei com Pilatos, ou que nem estive... Podem falar à vontade que eu nem existi. Só que os seres raciocinantes, eles vão analisar profundamente a coisa e vão dizer, não, isso aconteceu sim. Vão analisar detalhes, tá? Agora, os seres rastejantes continuarão para sempre rastejando porque não conseguem se erguer. Né? Então, quero deixar bem claro que há 2000 anos, se eu fosse hipnólogo, eu teria com um olhar só feito todos dizer crucifique, crucifique. Mas não é hipnose. No meu caso é é um poder transcendental, espiritual. Nunca fiz milagre. Eu mesmo disse há 2000 anos que não faço milagre. Quem quiser vai ver na Bíblia. Disseram, mestre bom, mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele que faz as obras. Eu falei, podem ler lá na Bíblia, está escrito. Eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele que faz as obras. Ou seja, eu disse que eu nunca fiz milagre. Sim. Tá?
Então, logo, raciocinando dentro deste parâmetro, qualquer pessoa, qualquer intelectual honesto vai compreender a diferença.